Ele tem mais de 20 anos de experiência com gestão humana, gestão de negócios, milhares de pessoas já assistiram às suas palestras e ele garante que quem se preparar e se planejar vai conseguir resistir à crise econômica deste ano. Nós recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara Bauru, no programa Entrevista, o Cadu Moura. Ele é coach, palestrante especializado em comportamento humano, motivação, atendimento ao cliente, vendas e marketing pessoal. E eu queria primeiro te agradecer por estar aqui, por ter aceito o convite para conversar com a gente aqui na TV Câmara. Obrigado a vocês pelo convite, Lidiane. É uma honra estar aqui. Agradeço a todos que estão aqui assistindo. E vamos lá, vamos dar dica para o pessoal, vamos falar muito aqui sobre o que é, né, marketing pessoal, o que é sucesso, que essa crise pode ou não ferrar a empresa. E eu acredito que, se estiver preparado, ela consegue sair com certeza. Vamos lá, falando primeiro sobre essa questão de comportamento no trabalho. Tem um dado que eu achei assustador, né? 80 pessoas no mundo são demitidas tendo como causa problemas no comportamento no ambiente de trabalho. Quais as razões, né? Quais seriam esses comportamentos considerados inadequados? Na verdade, Lidiane, é 80%. A gente tem um dado mundial de pesquisa de várias entidades, onde diz que 80% das pessoas que são demitidas de uma corporação, seja ela pequena, média ou grande, é por problema de comportamento. Então, o que vem mostrar isso? Não é porque a pessoa não sabe. Você contratou, por exemplo, uma moça para vender na sua loja de roupa. E ela é uma boa vendedora. Nossa, ela é minha melhor vendedora, era meu melhor funcionário, meu melhor colaborador. O que acontece? Você vai mandar o seu melhor vendedor então embora? 80% dessas pessoas é motivo de comportamento quando perde a sua colocação. Comportamento é chegar atrasado, falar mal do chefe, falar mal da empresa, calúnias dentro da empresa, relacionamentos interpessoais errôneos dentro da empresa, brigas, intrigas, comportamento propriamente dito. Então veja você, qualquer universidade no mundo, ela vai ensinar, todo mundo que está assistindo aí sabe disso, ela ensina você que quer ser engenheiro, ela vai ensinar você a ser engenheiro, mas ela não vai te falar de comportamento humano, de relacionamento. Isso não tem nenhuma matéria, isso é vivência, é uma experiência, vem do berço. Então esse dado é assustador, realmente acontece isso hoje. Então hoje as empresas antigas, elas precisam de pessoas não só técnicas, mas pessoas humanas. Tem que ser investido em treinamentos disso. Tem que treinar os seus colaboradores com isso. Senão você não consegue passar nos dias de hoje. Porque a empresa bem treinada, bem ajustada, ela consegue ter esse relacionamento. O funcionário hoje, o colaborador hoje de uma empresa, que soubesse relacionar bem, não só com o chefe, esquece aquele puxa-saco. Não existe isso. Tá? Isso já é, nossa, passado. Se ele soubesse relacionar, saber fazer seu marketing, fazer um trabalho bem feito, se relacionar com os outros, ele vai ter sucesso, ele vai sobressair. Você me diz então que também é responsabilidade da empresa que o funcionário mantenha um bom comportamento. Sim, ela tem condutas, né? É a mesma coisa. Você pega empresários, às vezes, que ele mesmo é um empresário, vamos falar assim, entre aspas, promíscuo, vamos falar assim, entre comportamento, ele fala palavrões, ele tem uma conduta desrespeitosa. Aí ele chega para o funcionário, para o colaborador dele e fala o seguinte: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Né? Seu pai falava isso, meu pai falava isso. Esquece, isso não existe. Né? O líder, o dono da empresa, o diretor da empresa, o CEO da empresa, ele é um líder. Né? Então, ele tem que ser hoje um exemplo. Se ele faz isso, ele vai atrair funcionários, colaboradores com esse perfil, porque ele vai permitir isso na empresa. Então, a empresa tem que ter uma regra, o líder tem que ter uma regra, mas ele tem que ser não só benevolente, ele tem que ser um líder que também delega, que ajuda, que ouve os seus liderados. Né? A empresa investe em treinamentos, não só em treinamentos técnicos, mas como em treinamentos de palestras de vendas, ou palestras de motivação, ou então cursos de humanas, como lidar com o cliente é assim, o cliente mais nervoso, o cliente mais estrela, né? Aquele cara que quer tudo para ele. Então tem tudo isso, são comportamentos de pessoas que você vai enfrentar na sua vida. Dentro da empresa, se a sua empresa hoje tem 20 funcionários, ou 100, você vai ter 20 pessoas diferentes, ou 100 pessoas diferentes. E a pessoa que sabe se relacionar com todas essas, que é difícil, não é fácil, é lógico que ela vai sobressair. Se ela usar isso, a empresa tiver pessoas, colaboradores que façam esse tipo de treinamento, que tenham esse tipo de experiência, esse tipo de relacionamento, e use a parte técnica, lógico, a parte técnica é muito importante, mas ele vai fechar com chave de ouro. As crises vão bater mais de leve naquela empresa do que outras. E é um outro número assim bastante preocupante também, né? 90% dos currículos são descartados antes mesmo de serem lidos, de chegarem a uma seleção de emprego, né? Olha, O que as pessoas fazem de errado, então?
Imagina você assim, Lidiane. Eu às vezes enfrento muito isso, é uma coisa até engraçada. Eu falo isso com muitos jovens também, né? Já fui em faculdades falar com gente de faculdade que estava terminando o curso de graduação e não conseguia se empregar. Veja você, antigamente nossos pais faziam datilografia e conseguiam emprego, não é verdade? Faça datilografia hoje, você não tem nem escola para datilografia. Mas enfim, hoje o cara faz MBA, faz inglês, faz espanhol, faz aquilo, faz tudo isso e ainda concorre com gente que ainda sabe um espanholzinho. Então o mundo é muito concorrido. Por que acontece isso? Tá? Numa seleção, a empresa está precisando contratar um colaborador. Num processo seletivo, o psicólogo da empresa, o RH da empresa, ele tem pouco tempo para conhecer aquela pessoa. Como que se fazia antigamente? Ele pegava o currículo da pessoa, ligava para a pessoa e chamava essa pessoa para uma entrevista. As pessoas vinham à entrevista, ele não gostava, ou fazia as técnicas dinâmicas, estava fadado ao sim ou não, mas tinha um negócio, um processo diferente. Hoje, o cara entrega o currículo da empresa. O RH, ele vai olhar o currículo da pessoa, ele já começa a ver a escrita, conteúdo, se escreveu direito, o português, se colocou muita coisa, se o currículo tem 2 partes, tem 1 página, se ele colocou as coisas organizadas, então já começa a olhar uma série de coisas. O primeiro item que todo mundo tem olhado hoje no RH, que vira até uma coisa que às vezes tem muita gente que não tem tempo, eles ficam até nervosos e jogam fora realmente, que tem esse número, o que eles fazem? Olha lá o currículo do cara e tem, por exemplo, um e-mail chamado, que eu já encontrei, molequepiranha@funkneurótico. Lidiane, você contrataria uma pessoa assim para chamar para você para conversar? Nunca. Eu acho que você também não contrataria. Mas a pessoa, às vezes, não faz por mal. Ela não tem a informação. Ela acha legal. Ela está tirando um sarro com um amigo, na hora que foi falar, coloca o seu e-mail no seu currículo. Ela colocou o e-mail que ela tinha na cabeça. Ela não tem essa noção. Isso faz, não só, logicamente, o e-mail, mas faz com que de 100% dos currículos entregues nas empresas, de 80% a 90% vão para o lixo nesse primeiro momento. Sabe o que eu acho constrangedor nessa história de currículo, Cadu? E se eu estiver errada, você me corrija. Há algumas empresas que exigem que o profissional, o candidato, cite algumas das suas qualidades, né? Eu acho aquilo tão constrangedor. Claro que quando isso é exigido, não tem como fugir, né? Mas é necessário colocar isso no currículo? Depende do que a empresa quer saber. Se você parar como empresário, eu sempre falo assim, para você ter uma mente de campeão, você tem que ter, né, alguns passos, né, como o Roberto Chianchic, que é um dos maiores escritores e professores no Brasil, fala muito. Você tem que ter alguns passos. Né? A empresa, ela quer saber mais sobre aquele funcionário. Dependendo do cargo, ela precisa saber até um pouco mais, porque é um cargo de liderança, é um cargo que vai saber mais resultados, vai saber mais do que a empresa pode, o que não pode. Então, ela faz esse tipo de pergunta para tirar realmente o candidato da zona de conforto. Quando você faz essa pergunta, muitos podem entender como você. A pessoa que estiver pensando diferente, estiver mais preparada, o que ela pode fazer? Eu vou colocar assim. E ela coloca. Só que se ela não souber o que está colocando, realmente vira uma nota de corte. Ela vai ser cobrada naquilo, né? Vai ser cobrada responsabilidade. Isso. Enfim, ela vai ser cobrada sobre mais aquilo. Mais ou menos assim como você está falando. O que você gosta de... Quais são as suas qualidades? Né? Aí a pessoa fala um monte. Quais são os seus defeitos? Perfeccionista. Perfeccionista. Gosto na hora. Olha, tem um problema. A pessoa não sabe quais são os seus defeitos. Ela só tem qualidade. Então, essas coisas são muito importantes. Né? Então, no comportamento humano, se você começar a prestar atenção nisso, as empresas vão prestar atenção nisso. Porque ela quer ter o melhor funcionário. Se você parar para pensar. Tem um cargo, Lidiane. Vou contratar a empresa está contratando, você que está contratando aqui, tá? Simplesmente tem um cargo lá que você quer colocar, vamos imaginar, de uma recepcionista e o salário dela vai ser R$1.000. Correto? Ela precisa ter o 2º grau completo. A empresa vai fazer a seleção, vai passar aquela passe de currículo, tal, direitinho. Aparece 2 pessoas. É uma vaga. Uma é recepcionista, já trabalhou na recepção, tudo direitinho, sabe o serviço. A outra também faz isso, mas sabe inglês. Quem que você vai contratar? O salário é o mesmo. Mas na minha recepção não vai falar inglês. O empresário que está nos assistindo agora ele não precisa ter inglês. Mas ele contrata. Por que ele contrata a pessoa que tem inglês? Porque tem mais cultura. Então a parte técnica, tá vendo? É importante. Mas às vezes ela pode ter uma parte técnica, mas na entrevista pessoal, o comportamento dela foi tão legal, tão bom, que bateu com o que a empresa queria, com o que a empresa almeja, tudo, que aquela pessoa que não sabe inglês também pode ser contratada. Então tem que tomar muito cuidado com isso.
Porque depende do que a empresa quer, ela vai bisbilhotar tudo, ela vai olhar tudo. Nas redes sociais a gente fala sobre isso também. Então, isso que acontece hoje é fato e não tem como mudar. Se a pessoa não tomar cuidado, ela dança. Ela é colocada de escanteio e às vezes podia ser um ótimo colaborador. Podia ser uma ótima pessoa para trabalhar na empresa desse empresário que está contratando. É muito interessante. Agora, Cadu, os economistas apontam que 2015 vai ser um ano de grandes reajustes e grandes mudanças, né? Por conta dessa crise anunciada aí, que deve se agravar nesse ano. E você, na contramão, diz que não. Que o empresário ou a empresa que se preparar devidamente pode não ser atingido ou ser atingido num grau menor, mais brando, né? Sim. Como seria feito? Isso, a palavra de ordem seria planejamento nesse caso? Planejamento estratégico é tudo. Sim. Né? Eu acho que a pessoa que quer alguma coisa na vida, ela tem que ter primeiro os sonhos dela, mas ela tem que ter o planejamento. Exemplo, eu quero ter uma Ferrari. Tá bom, você não está errado de ter uma Ferrari. Né? Mas você precisa saber como você vai chegar nessa Ferrari. Então o planejamento estratégico, ele realmente faz você colocar os pés no chão e saber o que você pode e não pode e aonde você quer chegar. Isso é fato. Só que tem uma coisa muito interessante. Por que eu falo que a empresa vai estar melhor preparada para uma crise dessa? O ano de reajuste é um ano de reajuste, é um ano forte, o governo está aumentando um monte de taxa para pagar as contas, isso é fato, todo empresário sente isso na pele, só que tem uma coisa muito grande que a pessoa tem que analisar. Oportunidades. Essa palavrinha que você está nos assistindo agora é essencial para a sua empresa. Essencial. Essencial. Vou dar um exemplo para você. Crise da água em São Paulo. Todo mundo está sabendo. Bauru já está faltando água alguns dias, né? Tem algumas crises de água. São Paulo pode ficar 5 dias sem água. Legal. Um rapaz, outro dia passou no jornal, que vende caixa d'água, aumentou 200% a venda dele de caixa d'água. Fez uma promoção, negociou com o negócio. Enquanto muitos estão chorando, ele foi lá, negociou com o fornecedor dele e vendeu a caixa d'água. Qual seria a consultoria para, por exemplo, uma indústria que depende diretamente da água? Tem até um dado da Fiesp de que 60 mil indústrias vão sofrer com essa crise hídrica, né? O agronegócio depende diretamente da produção de água. Qual seria o trabalho de consultoria junto a uma empresa dessa? Ela vai ter que mudar a gestão, ela vai ter que mudar, vai ter que empreender de alguma forma? Ela vai ter que custear tudo isso, na verdade. Sim. Isso pode ser muito caro e pode realmente prejudicar o caixa da empresa e fazer com que ela entre numa crise financeira sem precedentes, se ela não tomar as devidas precauções. Uma empresa que precisa de água para o seu insumo, para produzir alguma coisa, e aquela região vai faltar água, ela tem que pensar no plano B. E esse plano B, se se tratando de uma indústria, é muito complicado, porque não é igual uma empresa, um escritório de advocacia que pode sair daqui, uma loja que pode mudar, né? É mais complexo mudar uma indústria inteira. Então ele vai ter que ter um contingente de planejamento estratégico, ele vai ter que saber o que ele vai estar fazendo. Olha, eu vou ter que comprar água, então se eu vou comprar água, a minha água vai custar muito mais caro e eu vou ter que colocar isso no meu insumo. Então isso tudo existe, é complicado, mas se ele se planejar, ele sobressai. Enquanto outros vão ficar preocupados só em discutir, que o governo é isso, o governo é aquilo, e colocar a culpa num, colocar a culpa no outro, e não vão pensar estrategicamente. Essa empresa pode sucumbir. E isso também é uma oportunidade para quem está se preparando e tentando pensar no melhor, numa saída. Ter um plano B é muito importante. Hoje no mercado, em qualquer mercado, se eu não vender, minha meta não vai ser atingida. Então o que eu faço? Se eu faço essa promoção, vou vender geladeira. Mas se eu não conseguir vender tanta geladeira, o que eu faço? Eu preciso vender... Então esse planejamento, isso faz com que numa crise você esteja melhor preparado. Por isso que eu digo que numa crise, a crise é boa, porque faz quem está acomodado acordar, né? E quem já está mais propenso, já pensa, já corre atrás de informação, tem uma equipe treinada, esse tipo de coisa, ele passa com menos problema. Pode atingir, vai atingir todo mundo, isso é inevitável, não tem jeito, mas tem gente que vai sair melhor e tem gente que vai sair pior. Né? A diferença é de como você vai encarar isso e o que você está planejando, porque isso já vem de tempos. Né? Não é de agora que de repente acabou a água, alguém fechou a torneira. Não, já vem acontecendo, mas o povo às vezes acha que não vai acontecer. Então a pessoa que está nessa zona de conforto, que é uma coisa que eu digo que atrasa a vida de qualquer pessoa, realmente pode ter um problema. Você também fala sobre vendas nas suas palestras, né? Tem até uma palestra chamada O Poder da Motivação para Aumentar Suas Vendas. E aí é claro que toda essa crise econômica afeta também, né? Existe uma retração nas vendas e o poder de consumo das pessoas diminui, a oferta de crédito também. Sim. Como trabalhar essa questão de melhoria das vendas
nesse momento de crise? Olha, eu dou um exemplo muito grande para você que está nos ouvindo hoje. Assim, imagina da seguinte forma. Você tem uma loja, né, de produtos de linha branca. Vou dar um exemplo, Lidiane. Tá? Tem muitos vendedores que você chega nessa loja, você quer comprar uma geladeira. Um exemplo da geladeira que eu dei agora. Existe uma geladeira que não gele? Você chega e compra geladeira de qualquer marca, qualquer modelo. Você ligou na sua casa, ela vai gelar, não vai? Então, tecnicamente, hoje, os produtos são muito parecidos. A televisão, tecnicamente é parecido. Muda designer, investimento alto em pesquisa, design e tal, mas controle remoto. É controle remoto. Não existe controle remoto plim-plim, em venda. Não, existe um controle remoto daquele tamanho X e acabou. O que vai fazer o seu cliente comprar a sua televisão, da sua marca, a sua geladeira da sua marca e não do concorrente? Então, um dado importantíssimo, relacionamento com o seu cliente. O seu vendedor, que é importante, fomenta, é o cara que faz movimentar. Você está preocupado com o seu quadro de vendas? Você está cuidando do treinamento dele? Você sabe se o seu vendedor, por exemplo, entra um consumidor para comprar uma geladeira na sua loja? Será que o seu consumidor vai achar bom esse vendedor? Exemplo, quanto custa a geladeira? Tanto. Mas será que o vendedor tem que falar só o preço? Ele só está lá para tirar o pedido? Se fosse assim, ele compra na internet. Hoje, se aquela pessoa que depende de vendas tiver uma equipe formada, treinada em relacionamento com o cliente, ele vai bem. Vou dar um exemplo prático disso. Eu treinei uma pessoa que trabalha numa grande magazine de linha branca, eletrônicos, tudo, um grande magazine, loja de todo o Brasil. Ele nunca tinha trabalhado, que é um amigo até pessoal, que foi para trabalhar nessa empresa aí, um amigo de infância. E ele foi trabalhar nesse magazine. Ele não sabia o que era a linha branca. A linha branca é geladeira, mas ele não sabe o produto, certo? E tem uma meta nessa loja de venda de mais ou menos 15, 20 mil mês, cada vendedor tem que fazer. E ele foi para um lado de vendas porque precisou, estava apertado de dinheiro e foi. Tá? E é uma ótima pessoa, se relaciona bem com todo mundo, mas tecnicamente não sabia vender. Por isso que eu falo que vendas pode ser ensinado também, tá? Com treinamento. Eu comecei a instruí-lo a quando o pessoal chegar na loja, ele conversar com o consumidor, fazer perguntas. Tudo bem, boa tarde, o que o senhor deseja? Quero comprar uma geladeira. Qual geladeira? Você vai usar para quê? A sua família é muito grande, você precisa de uma geladeira grande, o que você está buscando? Fazer perguntas, não tentar empurrar o negócio. Como vendedor às vezes de loja me pergunta, porque eu posso falar que tudo está bonito? Se eu falar que está feia, a cliente vai sair. Você tem que usar de um bom senso, né? Você fala, nossa, aquela calça está maravilhosa em você, não tá? Ela vai se sentir empurrada. Se você sentir, você compra nessa loja? Sentir traído, inclusive, você né? não vai comprar. E pior, você fala mal e as suas amigas não vão comprar lá também. Então você, empresário, tem que prestar atenção nesse tipo de coisa. O que acontece? Ele começou a fazer esse tipo de tratamento. Anotar no caderninho o telefone do cliente. Né? Quando chegava o aniversário do cliente, ele liga para o cliente. Coisa simples. Simples. Em 2 meses, ele já vendeu quase 10 mil reais. Então, em 2 meses, para quem não era vendedor, está começando a atingir a meta de quem já está lá 3, 4, 5 anos. Então, será que aquele cara que está 3, 4, 5 anos, eu como empresário, você como empresário, se você tivesse do outro lado, fala assim, será que a minha equipe de vendas está muito acomodada? Porque o cara não sabia nada, eu dei a chance para ele. Porque ele não sabia, foi lá e fez. Ele foi treinado, ele acreditou nele também. Também não adianta você chegar e ir lá e treinar uma pessoa que ela também não acredita nela, não acredita no produto, não acredita na empresa. Né? Então, ele acreditou, ele foi, né? E hoje ele está bem. É um dos melhores vendedores da rede. Então, por isso que eu digo que o treinamento ele é muito importante. E vendas hoje, na palestra que eu falo de motivação, a pessoa tem que entrar motivado. Ninguém acorda, Lidiane. Eu garanto que vocês estão assistindo aí, vocês acordam olhando assim, acordei, vou para a rua. Vou pro trabalho. Vocês vão assim, alguém anda a esmo, sai da casa, toma banho e vai? Não, você sai de um ponto A a um ponto B. Você vai de tal lugar. Você tem um planejamento para andar, não tem? Você vai de um lugar para outro. Então veja, por que você não tratar bem seu cliente? Ser amigo do seu cliente, né? Falar com ele a verdade, mostrar o produto para ele, ser um consultor do produto para ele. Estude o produto, tem manual. Não existe, como eu falei, geladeira que não gele, mas aquela geladeira tem um negocinho que às vezes ele pode achar legal. Por exemplo, nesse treinamento que eu fui fazer com ele, eu peguei 4 geladeiras e li o manual durante 10 minutos. Os 4 manuais em 10 minutos eu fiquei lendo, um pouquinho outro, um pouquinho outro. Aí eu falei, vou te falar o que eu aprendi em 10 minutos da geladeira.
Essa daqui, os ovos, não fica onde coloca os ovos, não fica na porta da geladeira, ela fica no fundo. Sabe por que está escrito aqui no manual? Porque não é bom ficar na porta. Eu também não sabia disso, olha que interessante. Né? Dona de casa está vendo aí. Então, olha, os ovos ficam no fundo. Olha, isso aqui pode ser legal para uma dona de casa. É uma informação a mais que você dá para o seu cliente. O seu cliente vai se sentir segurança, você vai mostrar para ele que você sabe o que você está falando, você sabe o preço do produto, você sabe a qualidade do produto, porque só saber o preço, qualquer um sabe, pega a tabela, vê lá e pronto, acabou. Então esse relacionamento com o cliente, ele é muito importante. É isso que faz o vendedor ter sucesso. Porque um vende mais, outro vende menos. Porque uma loja vende mais e outra vende menos. Porque as equipes são melhores. Não confunda empurrar produto, eu sou contra isso. Você chegar numa loja, o cara chegar e ficar lá, olha, seu terno, tá bom, e às vezes não tá bom. Eu sou contra isso, tá? Isso o cara pode chegar na casa dele, você pode até vender para ele, mas depois se ele se sentir mal, ele vê que foi enganado, ele nunca mais compra de você. E o pior, o empresário tem que ficar muito atento. A empresa passa por má empresa, por causa daquele colaborador que não foi treinado. E às vezes não é isso que a empresa quer passar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Você fala muito em motivação, Cadu. A minha pergunta seria como buscar essa motivação e mais do que isso, como manter essa motivação todos os dias, né? A gente sabe que o ambiente de trabalho acaba influenciando muito. Quando uma equipe não está preparada, quando o líder ou um chefe também não está, fica difícil manter essa motivação, né? Como que a gente consegue buscar isso todos os dias? Realmente é muito difícil, Lidiane. Só que mesmo num ambiente inóspito, né? Só que eu acho que tem que ser isso, a tua força de vontade e a sua resiliência. Aquela forma de você se reconsertar cada dia quando tomar um não, quando tiver um dia ruim. Eu costumo dizer o seguinte, imagine, você que está nos assistindo agora, imagine o seguinte, as suas emoções agora é uma sintonia de um rádio. Uma sintonia de um rádio. Tá? Imagine que você comeu uma feijoada agora. Você vai sintonar num axé music? Vai pular o carnaval depois de uma feijoada? Não dá, né? Você vai sintonizar numa rádio mais calma, não é isso? As suas emoções são a mesma coisa. Vamos fazer uma analogia com isso. Imagine que as suas emoções é uma sintonia de um rádio. Então quando você começa a ver, você acordou de manhã atrasado, todo atrapalhado, e vai escovar o dente, cai, mancha a camisa, e aí aquele dia seu inteiro é uma porcaria. É uma porcaria porque você permitiu que fosse uma porcaria. Se você parar, falar, pera, ó, já aconteceu, estou atrasado, vou tomar bronca do meu chefe, né? Calma, daqui para frente vai ser melhor. Pronto, acabou, né? E a motivação, ela vem de dentro de cada um. Eu posso tentar motivar você, Lidiane? Posso. Posso te dar energia, posso falar de coisas legais, do que você pode muito mais. Mas se você não acreditar em você, não tiver um sonho do que você quer conquistar, você não vai ser motivado. A tua motivação tem que ser uma ação que você queira, um objetivo que você queira conquistar. O que te motiva hoje? Então eu pergunto para você hoje que está nos assistindo. O que motiva você que está nos assistindo? Você como empresário, você já foi colaborador. Você queria qualidade de vida, você queria ter sucesso, hoje você está lá. Então, você que é colaborador que está nos assistindo, o que te motiva? O que te faz sair da cama hoje? É essa pergunta que é muito importante você se fazer. O que você gosta de fazer? Você é jornalista. Talvez você poderia ser outra coisa. Você está contente com o que você faz? Você almeja um cargo maior? Aí vem o plano de ação, tudo. Então, a motivação, ela vem de dentro de você. É o que você tem de sonhos, o que você quer da vida. Eu acredito que todo mundo, ninguém nasceu para ter dificuldade financeira. Ninguém nasceu para ter problema, só problema. Todo mundo nasceu para ter sucesso. A questão é, o que você está fazendo para que isso aconteça? Será que você está fazendo a mesma coisa todo dia? Você vai ter resultados inferiores, né? O Bill Gates mesmo, uma frase que eu gosto de falar, ele fala, faça coisas que nunca ninguém fez. Terá resultados que ninguém teve. Então são coisas que você tem que procurar. Olha, o meu sonho é comprar a minha casa própria. Muita gente me pergunta disso. Mas o financiamento é muito caro, Cadu, como é que eu faço, né? É a parte financeira. Eu falo, planeja. Vamos lá, o que você pode fazer? Você quer a casa? Então vamos lá, vamos planejar, vamos fazer um planejamento. Um planejamento que seja, né, logicamente, dentro da realidade de cada um. Então, dentro disso, Lidiane, quando a pessoa chega nesse ponto, ela faz o planejamento, ela sabe o que ela quer, todo dia ela vai se motivando. Vai ter problemas, vai ter percalços, vai ter obstáculos, mas uma coisa que eu gosto de dizer para todo mundo, eu vou dizer para você que está nos assistindo agora, eu falo isso para todo mundo e costumo dizer para todo mundo isso. Seja a água de um rio e não a pedra ou o galho. A água, ela passa por tudo.
repara no rio. Tem pedra, tem carro, tem tudo dentro do rio. Imagina o que você quiser, tem peixe, tem tudo. Mas a água chega ao seu destino. Ou ela passa por cima, ou ela passa por baixo, não importa. Ela sempre vai continuar. Tem gente que quer ser a pedra, tem gente que quer ser o peixe. A decisão é de cada um. O que você quer realmente de verdade, qual o teu sonho, vai fazer você ter uma ação e uma motivação. Então a motivação, minha opinião, ela vem de dentro da gente. A gente tem que ser forte, na verdade, resiliente, saber se reconsertar, porque a vida toma tapa direto e é difícil mesmo, não tem jeito. Mas se você se motivar, aí sim vai ter jeito. Se não, você se entrega. Cadu, só pra gente encerrar, profissionalmente, é ruim não estar nas redes sociais? É ruim, por exemplo, não ter um perfil no Facebook? Hoje, se você não tiver um perfil, Pode ser uma interpretação errônea. Olha, essa pessoa não tem Facebook, por quê? Será que ela está escondendo alguma coisa? Olha que absurdo, mas é uma realidade. Isso não sou eu que falo, é uma realidade. Né? Existe sim. Agora, o que você posta na rede, vou dizer para vocês, o Facebook não é de vocês. Postou, tá na rede. Você não tem domínio público. É domínio público. Tá? Então, eu costumo dizer, quando a gente estava batendo esse papo aqui antes de entrar no ar, o Facebook... ele pode te aumentar, ajudar você a crescer, ou pode te detonar também. Ele pode fazer tudo isso. Então, assim, o Facebook é importante? Mas nada mais o Facebook é um eu digital. Imagina você não ter coragem de postar alguma coisa, de falar alguma coisa para uma pessoa, mas no Facebook você fica valente. Aí aquela moça, e vai lá e tecla. Você que está fazendo isso aí, dão diretas para os colegas de trabalho, né? Essas pessoas... Ou então a minha empresa, principalmente perto de emprego, porque eles, né? Ai, você viu meu chefe, não sei o que lá, não sei o que lá. Gente, é a mesma coisa que você falar para ele, só que é diferente. A diferença é que você vai falar para milhões de gente e um monte de gente vai comentar. Isso, juridicamente, também tem problema. Né? Você falar mal de alguém hoje, tem a lei da internet. Você é processado. Ah, eu fiz uma brincadeira, mas não fiz... Não. Hoje você tem que tomar cuidado com isso. E hoje as empresas, Lidiane, elas olham a tua rede social. Você que está nos ouvindo hoje aqui, está nos assistindo, saiba de uma coisa. Vai procurar um emprego? Tome cuidado com o que você posta na rede. Primeira coisa que eles vão olhar é o teu perfil na rede. Lá vai mostrar o que você é o que você posta. Né? Você teria, Lidiane, coragem de postar uma coisa que é um segredo seu na rede? Você teria coragem de fazer isso? Não. Tem gente que coloca porque está extravasando. Isso vira um problema, porque vai mostrar o que você gosta. Você deu um exemplo prático. Tem uma mesa cheia de cerveja, cheia de bebida, você não bebe. Aí você tira uma foto brincando que está bêbado. Ah, não sei o quê. Todo mundo faz isso, numa brincadeira, mas você não bebe. Mas e a pessoa que não te conhece? Vai falar, nossa, aquela jornalista. Ela é jornalista e está na bebedeira, mas não te conhece. E isso vai fazer com que, de repente, puxa, não vou contratar essa jornalista para trabalhar. Não vou contratar esse profissional. Isso é fato. Então, tem Facebook? Cuidado com o que você posta no Facebook. Essa é a dica que eu posso dar sobre a rede. Que legal, hein? Nós recebemos o Cadu Moura, ele é coach, palestrante especializado em comportamento humano, motivação, vendas e marketing pessoal. Eu queria te agradecer pelas dicas. Obrigado. Muito simpático, te agradecer pela presença. Obrigado mesmo. E aí a gente está de portas abertas para conversarmos sobre esses assuntos aí. Estou à disposição. Agradeço a casa, agradeço a todos que estão assistindo, espero poder ajudar. Deixo o meu e-mail para quem tiver alguma de dúvida, dicas também. Olha, tem dicas, tem coisa. Eu gosto muito disso, eu fomento isso. O que você acha que pode mudar na rede? Conversa comigo, manda e-mail, eu vou responder todos, faço questão de responder, respondo muitos e-mails por dia e eu estou aqui disponível quando vocês precisarem. Obrigado pela oportunidade e eu espero ter dado dicas importantes para o público. Obrigado a você, sucesso. Obrigado também, obrigado. Obrigado também pela sua sintonia aqui conosco. Esse programa vai ao ar nos canais 10 da NET, 60.3 UHF Digital. Até a próxima.